Essa é a primeira de um conjunto de aulas que tem por objetivo lhe ensinar geometria analítica. Antes de tudo, eu gostaria que você soubesse e não esquecesse que a geometria analítica é, na verdade, o estudo da geometria utilizando ferramentas algébricas. Então, durante todo o tempo, durante todo o curso, é importante que você jamais se esqueça de que tudo isso que a gente está fazendo aqui é geometria, no nosso caso, geometria plana. Só que a gente vai tratar essa geometria utilizando as ferramentas da álgebra. A primeira ferramenta, o nosso ambiente de trabalho, é um plano sobre o qual nós colocamos um par de eixos cartesianos, criando assim aquilo que se chama plano cartesiano. Então, durante todo o tempo, mesmo que eu não desenhe o plano cartesiano, ele estará lá. Vou começar colocando um ponto. Aqui. E vou batizar esse ponto de ponto A. E vou colocar uns tracejados para você saber quais são as coordenadas desse ponto A. Isso é uma coisa que vai acontecer porque, já que nós temos um plano cartesiano, todos os pontos serão identificados por um par de coordenadas. E esse par de coordenadas terá sempre o valor de x identificado primeiro e o valor de y identificado depois. Na verdade, o nome que se dá a essas identificações são abscissa e ordenada. De modo que esse eixo horizontal que você está acostumado a chamar de eixo do x, a rigor se chama eixo das abscissas. Vou escrever isso aqui para você. Eixo das abscissas. E o eixo vertical, que você está acostumado a chamar de eixo y, a rigor se chama eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. De modo que o ponto A tem abscissa igual a 1 e ordenada igual a 2. Por isso, escreverei aqui que o A é o ponto 1, 2. Cuidado para não trocar essa ordem, porque essa ordem é pré-determinada. Primeiro você escreve a abscissa, depois você escreve a ordenada. Portanto, esse ponto tem que ser o ponto 1, 2. Ele não pode ser descrito como ponto 2, 1, porque o ponto 2, 1 é um ponto aqui, ó, que é diferente do ponto que nós estamos falando, que é o ponto A. Bom, agora eu vou marcar um outro ponto. Deixa eu escolher a posição dele, vou marcar ele aqui. E vou batizar esse ponto de ponto B. Mais uma vez, eu vou puxar as linhas de chamada para cima do eixo das abscissas e depois para cima do eixo das ordenadas. E essas linhas, como eu disse, estão aí para lhe dizer que esse ponto B tem abscissa 5 e ordenada 4. Portanto, o ponto B é o ponto identificado como ponto 5, 4. Imagine agora que eu faça a união, eu ligue um ponto ao outro. Eu acabo de criar um segmento de reta AB. E o nosso objetivo é saber quais são as coordenadas do ponto médio. O que é o ponto médio?
é um ponto que está exatamente no meio do caminho entre A e B. Naturalmente, você já identificou visualmente que esse ponto médio deve ter coordenadas 3 e 3. Mas o meu objetivo é te ensinar a identificar isso sem que você precise fazer o desenho. Então, uma coisa importante para que a gente não precise do desenho é entender o seguinte. Olhando primeiro para as abscissas. A abscissa do ponto A é 1 e a abscissa do ponto B é 5. Se esse ponto, que eu vou batizar aqui de M, para lembrar que ele é o ponto médio, se esse ponto está exatamente no meio do caminho, significa que a distância de A até M, que é esse tamanho, é exatamente igual a esse tamanho. Então, a distância de A até M é exatamente a mesma distância do M até o B. Isso quer dizer que a distância desta coordenada até a coordenada do ponto médio tem que ser exatamente a mesma distância da coordenada do ponto médio até a coordenada do ponto B. Ou seja, a abscissa do ponto médio fica exatamente no meio do caminho entre as abscissas de A e B. E aí, uma coisa legal de saber, importante, é que todo número que está no meio do caminho entre outros dois números, ele corresponde à média aritmética. Lembrando que a média aritmética de dois números a gente faz somando esses dois valores e dividindo por 2. Perceba que vai dar o 3. O mesmo vai acontecer aqui. Se a ordenada do A é 2 e a ordenada do B é 4, então a ordenada do ponto médio estará bem no meio do caminho entre 2 e 4. Portanto, essa ordenada do ponto médio será a média aritmética de 4 e 2. A média aritmética a gente soma e depois divide por 2. E isso vai dar 3. Então, o que eu quero apresentar para você aqui é que é possível, se eu te der 2 pontos, por exemplo, 5 e 3, e um outro ponto que eu vou batizar de D, imaginemos que ele seja 11 e menos 5. Sem fazer o desenho, é possível encontrar as coordenadas do ponto médio do segmento CD. Basta que você faça a média aritmética. Então, primeiro, você vai tomar o 5 e o 11. Vai fazer a média aritmética, ou seja, você vai somar, vai dar 16, divide por 2, vai dar 8. E depois você vai para a ordenada, para a segunda das coordenadas. Você vai pegar o 3 e o menos 5 e vai somar. E aqui você vai tomar cuidado, porque essa soma vai virar uma subtração. 3 somado com menos 5 vai dar menos 2. Só que você ainda tem que dividir por 2. Isso vai dar menos 1. Portanto, o ponto médio do segmento CD, em que C é 5 e 3 e D é 11 menos 5, esse ponto tem coordenadas 8 e menos 1. E isso independe da complexidade dos números utilizados. Veja só, imagine o ponto E com coordenadas raiz de 2 e raiz de 5. Imagine o ponto F com coordenadas E e 2. Quais serão as coordenadas do ponto médio? Muito simples. Você vai pegar o x do ponto E
e o x do ponto F, que está representado por esse número aí, o E, isso aqui é como se fosse o π. O π é um irracional que vale 3,141592, etc. O E é um irracional que vale 2,7182, etc. Mas isso não importa agora. E aí você tem a coordenada x do ponto médio. Agora a coordenada y você faz a mesma coisa. Você soma o y do primeiro ponto com o y do segundo ponto e divide por 2. Então, de uma forma geral, o que a gente está fazendo é, para calcular as coordenadas do ponto médio, digamos que antes sejam dados dois pontos A de coordenada xa, ya e B de coordenada xb, yb. Para calcular o ponto médio entre A e B, o que a gente está fazendo é somar xa com xb e dividir por 2, e depois somar ya com yb e dividir por 2. Isso ainda pode ser representado de uma forma compacta assim, ó. A mais B sobre 2. Aí você pode se perguntar, pô, mas eu posso somar dois pontos? A rigor não, você não pode a rigor somar pontos. Mas o que essa simbologia está dizendo é que eu estou pegando coordenada a coordenada e fazendo esta operação aqui. Coordenada do primeiro ponto com a coordenada correspondente lá do segundo ponto, somando e dividindo por 2. Portanto, essa é a maneira de você calcular o ponto médio de um segmento, se você sabe as coordenadas dos pontos que estão nas extremidades desse segmento. E, mais uma vez, note que não será mais preciso fazer desenhos. Você não precisa ser um bom desenhista para lidar com a geometria analítica.